Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Clube Fim Entrevista, o programa de alternativos, o programa que junta o mercado financeiro com o mercado imobiliário e outros tantos mercados alternativos. Claro que o de fundo imobiliário é o maior mercado hoje em dia, o mais desenvolvido, mas tem muita coisa na esteira que vem chegando também. E hoje, para entender ainda mais desses ambos mercados, diria, não só do imobiliário, mas também dos alternativos, eu e você vamos bater um papo com Eduardo Levy. Ele é CEO da Quilima, mas o que ele já fez e o que tem por fazer no mercado é muita experiência, muita história para nos contar. E a gente vai falar dos fundos da casa, mas eu sempre gosto de aproveitar o tempo e o conhecimento do Eduardo Levy para falar de macro, porque ele tem uma visão muito boa, muito clara do que está acontecendo, se é que alguém consegue ter essa visão clara nos dias de hoje. Vamos descobrir? Eduardo Levy, muito obrigado por estar aqui mais uma vez, sempre bom bater um papo com você. Arthur, eu me sinto melhor do que eu sou toda vez que você me apresenta. O prazer é meu estar aqui. Mas você sabe que toda vez que a gente conversa é uma aula e a questão do macro sempre me chamou a atenção. Te conheço há muito tempo, já te ouvi dando palestras, já te vi fazendo gestão de outros produtos em outras casas e sei que você já fez isso nos Estados Unidos, inclusive. Né? Já fez gestão de recursos lá fora. E eu nem sei quanto era a taxa de juros quando você estava lá, mas agora a taxa de juros nos Estados Unidos é mais do que 5% ao ano. O que representa isso para quem não tem ideia? Eu vou colocar lá, vou colocar dois momentos então dessa minha vida profissional. No momento em que eu trabalhei lá fora e obviamente fiz a gestão de carteiras para um family office, as taxas de juros estavam ligeiramente abaixo do que hoje elas apontam, 5% aproximadamente nos Estados Unidos. Mas nos anos 90, minha época de banco garantia, a gente pegou isso, né? Taxa de 8,5% para o Treasury de 30 anos, taxa de 7% para o Treasury de 10 anos. Então, a gente vem numa trajetória descendente de taxas. Não vou voltar aos anos 80, que eu não estava nesse mercado, mas historicamente a gente sabe que a taxa básica nos Estados Unidos, começou nos anos 80, ela chegou a 20%. Algo que hoje aqui no Brasil é impensável, nos Estados Unidos chegou a bater. Então, não é tão assustador assim para quem já viu muita volatilidade no mercado. Agora, tudo tem um preço mais caro porque o seu custo de oportunidade, a taxa livre de risco, não é mais zero como era 1 ano e meio, 2 anos. A gente acostumou mal a taxa zero, acostumou mal a taxa de 2% no Brasil, sim, ou se preparou mal por uma retomada. Essa taxa de 5%, hoje a gente até vai ter uma indicação também do Fed com relação à taxa de juros, mas existe uma possibilidade de que as taxas de médio e longo prazo tenham chegado talvez a um platô, um nível mais alto, e daqui existe possibilidade dessas taxas cederem. A gente tem que olhar para a inflação dos Estados Unidos, para o core, obviamente que conflitos regionais, que agora deixam de ser regionais, influenciam o preço de commodities, preço de petróleo, tudo isso também acaba colocando um pouco mais de pressão na inflação, e o Banco Central americano então precisa ser mais conservador e se não elevar a taxa, pelo menos mantê-la num nível acima de 5%, indicando que existe a possibilidade de voltar a subi-la. Não é a minha visão particular. Como eu falei, eu acredito que as taxas de médio e longo prazo tendem a ceder, mas a gente tem que considerar isso num cenário macroeconômico para também precificar os ativos brasileiros, ativos de mercados emergentes. É sempre bom, como eu falo, falar com você, mas essa perspectiva histórica que você deu, porque a gente está sempre no dia a dia, né? Está sempre achando que
hoje está pior, e não está, né? Então você falou de juro muito mais alto nos Estados Unidos, nessa época no Brasil era 40% ao ano, né? O juro 40, 45%. E guerras, conflitos e tal, são sempre horríveis quando acontecem, mas acontecem com certa frequência. E os mercados se adaptam, as pessoas se adaptam, as sociedades se adaptam. E o juro baixo do jeito que estava, ele também não é saudável, né? Um juro zero não é saudável para economia nenhuma. Você tinha uma economia crescendo, mas turbinada ali por um doping, vamos dizer assim, né? Veja bem, hoje, se você olha para os dados, principalmente dos países desenvolvidos, um crescimento saudável, ele fica em torno de 2,5%, 3% ao ano. Pelo menos. Pode crescer mais, mas pelo menos 2,5%, 3% ao ano. Um crescimento como esse vai gerar uma certa inflação, consequentemente você vai ter taxas de juros que não são zero, não são negativos. Também não vão chegar a níveis de 5% ou ficar 5% durante muito tempo. A gente sabe que a gente vem de uma inflação muito alta por conta de um choque de ofertas depois da pandemia, ou na volta da pandemia. Essa inflação ficou persistente durante um bom tempo, até porque a demanda continuou forte, a poupança ficou muito elevada nos Estados Unidos. Você imaginar que, historicamente, a poupança nos Estados Unidos para países desenvolvidos não é muito alta, ela está em torno de 7%, ela chegou a 20%, até por conta de subsídios, né, de dinheiro que foi diretamente para as famílias, em 3 pacotes diferentes, em 2 governos, um republicano, um democrata, e esse dinheiro voltou para a economia fortemente. Agora a inflação vem cedendo, o Banco Central, o Fed, precisa acompanhar isso, e uma vez vendo que o crescimento continua acontecendo, né? Os últimos números apontam para uma redução, mas o crescimento, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, surpreendeu esse ano positivamente. Não é normal isso acontecer no Brasil, mas aconteceu nos Estados Unidos também, e isso pode fazer com que o Fed então pare agora, faça como o Banco Central Europeu, espere para ver as consequências do cenário macro, o cenário também geopolítico, e aí faça alguma coisa mais à frente. Porque é sempre o risco, né? Eu falo que a inflação é a febre e os juros é o remédio, é o antídoto. E é sempre um risco exagerar na dose do remédio e acabar, como todo remédio, é uma droga, né? Se exagerar na dose, acaba tendo um efeito muito deletério, né? Mas eu acho que a tua colocação é perfeita. O juro, e eu acho que o presidente do Banco Central fala isso claramente, o juro, ele não é causa, ele é consequência, ele é um remédio. A inflação é um fenômeno natural. O juro não. O juro é uma decisão de burocratas, de gente qualificada, mas ele reage ao que acontece com a inflação, né? Perfeitamente. E quando eu falo que o juro é remédio, mas não tem bula. Então ninguém sabe quantas gotas tem que dar ali, vai na tentativa e erro e tem que esperar para ver os efeitos, né? Honestamente, de 2020 para cá, né, do começo da pandemia até agora, eu acho que o Banco Central brasileiro realmente, e com mérito, foi o Banco Central que mais rapidamente reagiu aos movimentos, entendeu a magnitude e fez o que precisava fazer. Experiência também, né? Agora, o juro alto, né? Eu falei aqui na abertura que o programa que junta o mercado financeiro com os alternativos, imobiliários, securitização e tudo mais. E alternativo é necessário quando a gente precisa de alternativas. Quando o juro está muito alto, não se precisa de alternativas, tá certo isso? Eu concordo com você. Não precisa de alternativas, e eu uso muito algo que é muito simples de se entender. Grandes investidores alternativos aqui e lá fora são os institucionais, são os fundos de pensão, RPPS, que hoje no Brasil tem metas atuariais que foram revisadas para algo próximo, alguns IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Quando o juro real sobe demais, a NTN volta para o nível de 6, ou mesmo passa de 6%,
não existe incentivo para você investir em mais nada. Exato. E não é nem alternativo. Para que colocar dinheiro em bolsa, com a volatilidade, o risco que você está tomando, se você usa ALM, né? Asset Liability Management, eu sei que você ia acabar mencionando isso. Você tem o passivo, teu IPCA mais 5 ou 5,5, e você simplesmente casa com o teu ativo a IPCA mais 6 e não precisa se preocupar muito mais do que isso. No pior da crise, né, 2015, 16, 17, 17 já começou a retomar um pouco com o início da queda de juros, mas você teve uma redução do investimento em bolsa por parte do institucional, usando bolsa como referência, de 12% para 4%. Caramba. E com isso a alternativa então reduz na mesma magnitude, se não mais. Agora, o que a gente viu de alguns anos para cá, com a redução da taxa de juros, foi um investimento forte em alternativos. Sim. E inclusive para uma base até menos profissional, investidores qualificados que entraram em fundos de private equity, em fundos de special opportunities, special seeds, fundos que eles nem entendem exatamente o que esperar, fundos sem liquidez, na expectativa de que você tenha um resultado lá na frente. E eu acho isso algo interessante, a gente pode abordar isso também no que diz respeito à captação, por exemplo, para fundos imobiliários agora, ou fundos de papel, versus a demanda que existe diretamente para CRI, CRA, produtos isentos. O investidor cansado de tanta volatilidade acaba até tendo um ar de menor preocupação quando ele faz um investimento, mesmo que ele não tenha aquele dinheiro pingando, mesmo que ele saiba que esse é um investimento de longo prazo, com potencial de retorno elevado, mas que não tem tanta volatilidade. A não ser quando você tem uma remarcação ruim ou boa, mas é uma volatilidade boa. A gente pode pegar daí, desculpa fazer já uma ponte, a gente passou por um período em que fundos de papel, fundos de CRI, não conseguiam ou não conseguem até agora captar como eles imaginavam captar, porque o investidor fica preocupado com o mercado secundário e a volatilidade das cotas. Sim. Tanto é que durante um tempo, num cenário de baixa, né, o juro ainda alto e o IFIX ficando para trás e até caindo com uma consistência que a gente não via durante muito tempo, você teve o fundo setipado. Porque o fundo setipado está lá indo no valor patrimonial, eu não vejo o preço. Agora que o mercado reagiu, você não gosta mais de setipado, mas eu também não quero o fundo que negocia em bolsa por causa da volatilidade. Agora, a demanda por papel, por CRI, CRA, produtos isentos em geral, e isso está muito na mão do investidor pessoa física, essa demanda está muito forte. É impressionante, né? Eu particularmente acho que deixar um profissional fazer essa alocação é o ideal. Se é para investir em CRI, então escolha bem um gestor de fundo de papel. Se quer CRA, escolha um bom gestor de FIAGRO. Quer debêntures isentas, escolha um bom gestor de FIINFRA. Porque vende tudo para o mercado. E eu costumo brincar que o investidor, quando ele escuta conjugadas as palavras isento de imposto de renda, ele para de raciocinar, ele não vai até a próxima página. Então, se eu tenho um produto para distribuir, ele é isento de imposto de renda, vende que nem pão quente. O mercado tem dois lados. Do outro lado da mesa, o emissor, aquele que está captando dinheiro, ele sabe disso, ele sabe que ele vai conseguir captar mais barato, porque o título é isento de imposto de renda. Perfeito. E muitas vezes chega direto para o investidor papéis cujo o retorno ajustado por risco não é adequado. E se for adequado, não é o investidor, pessoa física, que vai ter capacidade de fazer essa análise no momento e principalmente fazer o acompanhamento. Daqui a pouco a gente vai falar de crise dentro da carteira do fundo, tornando problema. Né? Então eu sou sempre favorável a deixar um gestor fazer isso.
mas tem mercado para todo mundo e eu sei disso, tem uma demanda muito grande para a compra do papel. Embora comprar um fundo não é a mesma coisa que comprar um título. O título é de renda fixa, ele tem prazo de vencimento, ponto, acabou. Perfeito. O fundo, as cotas vão oscilar, o que faz dele algo no meio do caminho aí, né? Normalmente você tem alguma marcação até né, na virada do ano para cá, você não leva mais isso na curva na maioria das carteiras, você pode até pedir para que isso aconteça, mas a verdade é que você tem menos oscilação mesmo. Sim, porque tem pouco negócio até. Tem pouco negócio, isso aí depende, muitas vezes isso aí é atrelado à própria NTNB, mas ela oscila de taxa, pode ir 5 para 6, como aconteceu recentemente, né? IPCA mais 5 para IPCA mais 6, mas não é uma oscilação tão forte quanto você vê em fundos imobiliários ou fiagros que chegaram a ceder 20% e voltaram 20%. Só esse ano você tem subclasses do IFIX que oscilaram fortemente. Na maioria das vezes. FOFs, uma delas. FOFs subiram já 8% esse ano, o IFIX está em 10%, chegou a estar 12%, mês passado você teve um recuo de 2% do IFIX, os FOFs recuperaram, os fundos de shopping recuperaram ainda mais, porque também cederam muito durante o período da pandemia, né, e pós-pandemia. Lajes corporativas, você tem algumas oportunidades boas, fundos que têm aparecido com oportunidades de entrar em ativos reais com desconto, ativos reais comerciais com desconto. Há oportunidades no mercado, já houve uma reação. Se comparar, o IFIX subiu 10, o Ibovespa 3 no ano, compensando muito dos últimos 3 anos em que o IFIX ficou atrás do Ibovespa, mas você tem, sem dúvida nenhuma, algumas oportunidades e eu concordo com você que é sempre melhor você colocar na mão de um profissional e, de novo, a gente fala muito sobre isso no fundo, no FOF, por exemplo. Você compra um ativo real, você tem um ativo real e todos os problemas que isso traz para você, fora o fato de que você não tem isenção tributária. Com os mesmos recursos, você pode dizer para o investidor: eu consigo pegar esse dinheiro e colocar em 1.000 ativos e a gente não vai estar exagerando. Você realmente consegue diversificar tremendamente a tua carteira. Se eu contar cada imóvel e cada CRI dos fundos comprados pelo FOF, chega a uns 1.000 ativos. E lembrando que o FOF ele pode ter fundo de papel, fundo de tijolo, Sim. então você tem N ativos e, honestamente, sim, você pode chegar a 1.000 ativos. Há fundos grandes que têm 300 ativos. Tem fundos estrangeiros, fundos de índice, ETFs estrangeiros que têm 5.000 ações, que sim, têm sem 3.000 ações. Né? Então é perfeitamente possível isso que você está falando, chegar a 1.000 ativos diferentes. E aí é um nível de diversificação que chega a ser uma pulverização que não elimina o risco, mas diminui demais o risco e talvez não seja claro para todo mundo, mas amplia oportunidades também, né? Amplia oportunidades. Para o investidor que está olhando para o longo prazo, ele não deveria estar tão preocupado com algumas oscilações de mercado. Aí a gente entra na questão de no momento em que você faz uma diluição, uma pulverização grande da sua carteira, e eu não estou falando só em imobiliárias, estou falando em geral. E aí você tem ETFs que podem ajudar a fazer essa diversificação. É muito a cabeça da Vanguard lá fora, né? De você utilizar esses veículos que são muito baratos lá fora. Aqui eu acho que eles são precificados corretamente, não são tão caros para aquilo que você procura ter de rentabilidade ao longo
da tua vida, não é o 2,20 ou 2% de taxa de administração com 20% de performance. Os fundos imobiliários, na sua grande maioria, não tem essa estrutura ou tem em menor escala, cobram menos, e os ETFs obviamente não têm, porque eles tendem a replicar uma carteira teórica, um índice, e cobram muito menos. O achatamento do custo ele é válido porque também você não tem uma gestão ativa. Então dá para você fazer uma pulverização, diminuir qualquer tipo de risco não sistêmico e ficar mais tranquilo com a sua carteira. Já que a conversa foi parar em ETF e gestão ativa passiva, chegamos ao Kizu, que está no meio do caminho, né? Um fundo que tem uma carteira de gestão passiva, ele replica um índice, mas tem um nível de liberdade para você, gestor, bem razoável ali. Né? E é um fundo de fundos, então um FOF que compra cotas de outros fundos, tendo como guia um índice que ele segue. Deu um refresco para o mercado, para o gestor do fundo de fundo, já conseguiu girar um pouco a carteira, voltar a fazer lucros para distribuir um pouco mais? Olha, é possível dizer, e isso aparece na DRE para quem olha a fundo, olha no detalhe os relatórios gerenciais, você consegue ver alguma coisa. É muito difícil o gestor abrir para fora qual é o seu preço médio, porque o fundo, né, o FOF, ele obrigatoriamente ele precisa, para realizar um lucro, vender acima do preço médio. Não adianta eu ter uma posição num grande fundo imobiliário, ele cai 20%, eu compro uma participação, se ele subir 10%, se ele voltar a 10%, eu não consigo realizar. Aquela compra, ela se junta à carteira inicial e cria um novo preço médio. Mas sim, a recuperação da carteira e a recuperação dos preços dos próprios FOFs, hoje já os dois movimentos permitem que boa parte da carteira já esteja acima dos preços médios para que você possa fazer realização de lucros. É o adequado agora? Não, porque nem toda a carteira já está acima dos seus preços médios. Mas sim, já deu um refresco, o gestor, o fundo, ele respira. Hoje, quando você fala de FOF, a gente está fazendo um programa que você está direcionando para o FOF de FII. Por quê? Porque, de repente, ele volta a ter uma participação razoável nesse mercado. E quem está dizendo isso para a gente nem são os gestores, é o mercado. Eu falei, nesse ano, os FOFs de FII, como subclasses, já voltaram 8%. Os fundos de papel caíram 2%. Dois ou três fundos que puxam esse percentual para baixo, mas eles não teriam recuperado de qualquer maneira, porque nem é o perfil do fundo de papel. Mas é o mercado puxando, é o mercado recuperando. O número, e eu vejo isso pelo nosso fundo que viralizou, o número de novos cotistas voltou a crescer. A gente já vinha subindo bem, crescendo entre 4% e 6% a base de investidores mês após mês. Passou 2 ou 3 meses estável e nos últimos 2 meses deu um salto de novo de 3% a 5% todo mês no número de novos investidores, de novos cotistas. Subiu, aparece mais gente, né? Vai sempre assim. Subiu, né? Aparece mais gente. Subiu, aparece mais gente. Já são, eu vou abrir aqui, mas já são mais de 100 mil cotistas no Kizu 11. Né? Quase 130 mil.
130 mil. Realmente subiu rapidamente. Num período de 2 anos e meio, mais ou menos, um pouco mais, uns 3 anos que o fundo foi criado. Ele foi criado em outubro de 2020 e ele foi negociado a primeira vez, né, no dia 15 de janeiro, se não me engano, de 2021. De lá até a primeira emissão 400, quando ainda existia a emissão 400, que foi em junho, final de junho do mesmo ano, a gente virou com cerca de 23 mil cotistas. E aí fez um split, né, de 100 para 10, base 10, e isso ajudou a trazer mais investidores. O fundo veio crescendo a base, mês após mês. Eu diria que de lá para cá, e agora a gente já está falando de mais de 2 anos, a gente teve 2 meses de retração no número de cotistas e mesmo assim algo muito pontual. Mês após mês a gente veio crescendo, tá aí até 130 mil cotistas sem ter feito uma nova emissão. Porque é interessante dizer uma coisa, durante 2 anos, fundo de fundos imobiliários era um palavrão. Não quero mais saber. Eu ouvi de clientes, você também. Sim. Eu não quero mais saber de fundo de fundos. Não quero mais saber de fundo de shopping. Por isso que eu repito uma frase que eu aprendi com você, que aprendeu com alguém quando eu estava nos Estados Unidos, que é: nunca mate uma classe de ativos. Não é? É verdade. Não quero mais saber. Depois sai correndo para saber e pagar mais caro. Não é verdade? Planeja, executa uma carteira diversificada e deixa ela acontecer. Se a carteira é bem diversificada, significa que alguns ativos vão cair enquanto outros estão subindo. Perfeito. Se tudo estivesse subindo ao mesmo tempo, não haveria diversificação. É isso. Né? E não se mata uma classe de ativos. O juro está alto, tudo bem, um dia ele cai. Então uma parte da carteira tem que estar indo bem com juro alto, outra parte tem que estar indo mal com juro baixo. Mas, apesar de ser 130 mil cotistas, tem gente que não conhece o Kizu ainda. Né? Ainda mais lembrando que tem um público vindo nos assistindo pela BMC News, que talvez nem conheça tanto fundo imobiliário quanto o público do Clube FI. Explica a tese. É um fundo que compra outros fundos, mas ele tem essa gestão passiva que se guia no índice Suno 30 de fundos imobiliários, que tem uma estratégia também, tem uma metodologia diferente. A carteira tem a distribuição igual entre os 30 fundos, só entra se tiver lucro, né? O fundo tem que ter... Os 4... o primeiro filtro é liquidez... Fazer parte do IFIX. Fazer parte do IFIX. Aí fundos de fundos não entram, porque seria poluir a carteira. Fundos que não tenham distribuído dividendos nos últimos 12 meses também não entram. E basicamente é isso. Sim. Acho que a outra quarta característica é a distribuição ingênua, como se fala, que é a distribuição por igual. Todos os fundos têm exatamente o mesmo peso lá dentro. Perfeitamente. Fundos monoativos. Fundos monoativos lá. Monoativos, porque a gente olhando para frente via a necessidade e via claramente que os fundos maiores e mais diversificados eram os que iriam dominar o mercado, os fundos monoativos iriam ser absorvidos, né? Ou mesmo desfeitos, como muitos foram feitos. É o que vem acontecendo no mercado. Sim. Então, fundos monoativos também não entravam. Então, passado esses anos, comparando o que é o IFIX e a estratégia do índice Suno 30 que o Kizu replica, tem valido a pena? Eu sei que a tese foi validada antes, mas nada como de fato estar acontecendo no mercado. É uma coisa que eu sempre falo, backtest, né? Olhar para trás e modelar um novo índice é muito fácil. Eu posso modelar o que eu quiser. Sim. E mostrar para você um índice que vai ser melhor do que o IFIX. Olhando para trás e olhando para a modelagem, o índice ele se provava não só com melhores resultados, mas com uma correlação menor para o IFIX. A gente sabe que descorrelação ajuda a diminuir, diversificar e diminuir o risco, né, da carteira como um todo. Mas nada como
o índice está valendo, Sim. ele está live. O que aconteceu da criação do índice para cá? O índice se comportou melhor do que o IFIX, mas a correlação continua muito alta, como acontece em todas as classes de ativos no Brasil. Você tenta montar uma carteira de renda variável, eu vou colocar dividendos, eu vou colocar small caps, eu vou colocar large caps. A correlação ela é altíssima e acaba não valendo tanto a pena. A correlação continuou elevada, mas o resultado foi maior. E aí entra algo que eu acho que a primeira vez que a gente conversou sobre o Kizu, eu já falava, meio que usava como um jargão. O Kizu é um fundo com uma carteira passiva de gestão ativa. Sim. Pela natureza da liquidez do mercado de fundos imobiliários, a tomada de decisão do gestor em comprar o percentual de cada um dos fundos que compõem o índice já é uma tomada de decisão de gestão ativa. Eu compro agora, espero um pouco mais. Está caro, está pressionado, é hora de aumentar a posição ou não. Então, o fundo sempre permitiu, no seu regulamento, ter um percentual de alocação que não necessariamente acompanhasse o índice Suno 30. E isso foi extremamente importante em vários momentos, mas principalmente quando o mercado de fundos imobiliários se viu muito deprimido. E como eu falei, se eu comprasse mais ativos de algo que eu já tinha um peso elevado na carteira, ele simplesmente somaria e criaria um novo preço médio. E havia oportunidades semelhantes, fundos novos de ótimos gestores que também atendiam aquilo que o fundo se propõe a fazer, e que a gente poderia comprar num preço, uma carteira nova, uma posição nova, que aí sim, numa recuperação de mercado, já apresentasse um lucro. E aí você consegue vender e reposicionar novamente a carteira. Exatamente. Então essa é a cara do fundo. Hoje, se a gente olha de 2 anos e meio para cá, é possível dizer que o índice base do Kizu tem um ganho de cerca de 1% para o IFIX. E o fundo, e vamos lembrar que o fundo tem custos, então outra forma, outra necessidade era poder entregar para o investidor um ganho adicional, ou gerar na carteira no mínimo o custo do fundo para que ele pudesse acompanhar o índice base. E hoje você consegue ver que o fundo ele subiu cerca de 6,5%, 7% acima do índice base. Então, foi possível gerar valor, Já líquido dos custos. Já líquido, sim, a cota. E entregando o dividendo isento todos os meses. Exatamente. Aqui eu estou considerando, obviamente, como o IFIX total return, total, sim. A gente já está considerando a distribuição. Dos dividendos. Uhum. E aí você falou da volatilidade e falou algo importante que é óbvio, mas não é óbvio para todo mundo. Volatilidade é oscilação de preço. Uhum. Muita gente assimila volatilidade à queda de preço. Volatilidade é algo que sobe e desce. Né? Você sai para trabalhar um dia está 28 graus, no outro dia está 15 graus. Depois no dia seguinte está 25 graus. Isso é volatilidade, né? Com preço, com temperatura, com tudo. Na sua mão está comprar e gerir a carteira de fundos imobiliários do fundo, mas não está na sua mão a precificação das cotas do Kizu 11. Né? E essa volatilidade tem hora que te atrapalha. Se olhar para a cota e falar está mais caro do que deveria, o mercado não está precificando corretamente, um dia vai cair, obviamente, porque dinheiro não aceita desaforo, vão reclamar. Depois você olha, passado meses, um ano, está barato demais, o mercado está deixando de aproveitar oportunidades e tal, e com isso eu também não estou conseguindo fazer novas emissões e crescer a carteira do fundo. Como que você lida com o preço das cotas, que é algo que tem vida própria?
No dia a dia, e cotistas procuram a gente, durante um bom tempo o fundo negociou com prêmio. Eu também não gostava de prêmios muito elevados. Sim. Porque eles estão fora de propósito. Um fundo de fundos, ele deveria, no mercado de alta, no mercado estável, ele deveria, na melhor das hipóteses, ser o valor patrimonial, que são os fundos que já negociam, então a precificação já é de mercado, os fundos que compõem a sua carteira, mais lucros represados que você consegue ver na DRE, e você pode dizer, ok, eu vou pagar um prêmio porque pelo essa menos carteira... em 6 meses esse lucro tem que ser pago para mim. Exatamente. Então, isso é possível. Da mesma forma, quando no mercado de baixa, em que você olha e fala, se o gestor tiver que realizar essa carteira, você tem um prejuízo, eu vou dar algum desconto. Não deveria ser muito assim, porque não necessariamente o gestor precisa reciclar a carteira e vender posição com prejuízo. Mas, muitas vezes, isso foge ao racional. E é uma coisa que você vê na curva de juros, você vê também no mercado de fundos imobiliários, que é muito dominado pelo investidor pessoa física, pelo investidor, né, individual, que talvez tenha menos informação e seja mais emocional do que o investidor profissional. Há exageros, para cima e para baixo. Uma coisa é prêmio de risco, outra coisa é prêmio de medo, aquela coisa que é irracional. Então a gente passou por um período em que muitos fundos de fundos, o Kizu não foi diferente, chegaram a um desconto para o valor patrimonial acima de 12%, 15%. Se você imaginar que muitos dos fundos que compõem a carteira também já operavam com desconto para o valor patrimonial, e além disso, aquela carteira que tinha um desconto patrimonial operava dentro do fundo com mais desconto, era um momento de compra. Certamente um momento de arbitragem, se possível. No mercado em que você pode alugar e que você tem a liquidez, você poderia sim comprar o fundo, vender a carteira e esperar isso normalizar. E ao longo do tempo isso acabou normalizando. Agora, como é que nós tratamos isso? O mandato do gestor é criar valor, valor patrimonial mais distribuição de dividendo. Eu não tenho ingerência sobre o preço. Sobre o preço. Mas sobre o valor patrimonial, sim, tem bastante. Críticas ao valor patrimonial, a qualidade da carteira, tudo isso o gestor precisa responder. A distribuição, o gestor é responsável por isso. Preço, quem dá é o mercado, o agente de mercado. E isso a gente vê, por exemplo, no Clube FI. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com você, o Henrique. A evolução do valor patrimonial, a evolução do preço sobre o valor patrimonial. Enquanto eu vou buscando isso, você falou da comparação do Kizu com o IFIX e mostrou uma vantagem. E com outros fundos de gestão puramente ativa, que é a maioria do mercado. A carteira passiva de gestão ativa do Kizu, né? Tem se mostrado também vantajosa em relação aos outros FOFs? Sim, os valores patrimoniais se mantiveram muito mais resistentes. Pela composição da nossa carteira, durante um bom momento de IPCA alto e de CDI alto, a carteira acabou mais concentrada em fundos de papel. Então isso também ajudou a segurar o valor patrimonial e a distribuição em relação a outros fundos de gestão ativa ou fundos de gestão ativa. E a distribuição, eu diria que ela ficou dentro da média de mercado, talvez como a gente
trabalha no mercado no segundo quartil. Para nós isso era importante, que ele ficasse numa boa posição em termos de distribuição, para que o investidor sempre sentisse e continue sentindo que é uma distribuição adequada para o que ele procura, enquanto a gente trabalha o valor patrimonial. Ó, consegui abrir, o Henrique vai pôr na tela, ó, na página do Clube FI, só esperar chegar lá. Eu vou pesquisar tudo isso que o gestor está falando. Você fala, pô, o Eduardo Levy fala bem e tal, mas será que é verdade o que ele está falando? Vamos conferir lá, ó. Na página do Clube FI você vai ver aqui na barra de buscas e vai digitar o nome do fundo, o código do fundo ou o nome. Se digitar Kilima também vai aparecer. Então digitei Kizu, já apareceu aqui a página do ativo. E aí tem muitas informações. Então a gente estava falando, por exemplo, do valor patrimonial. Nesse momento, a gente está conversando aqui, o fundo está negociado a 0,9, ou seja, as cotas estão mais baratas do que o patrimônio que tem lá dentro do fundo. Perfeitamente. Isso, na sua opinião, já mostra uma oportunidade? É aquilo que você falou, estou comprando uma coisa por 9 que vale 10. Exatamente. É uma oportunidade. No mês passado, de novo, esses fundos têm e oscilam com alguma... oscilam com uma volatilidade, né, que não é baixa, e hoje se encontra mais volátil do que digamos até 2 anos atrás. É uma oportunidade, porque de novo você está comprando uma carteira bem diversificada, com bons ativos lá dentro, com valor patrimonial X, só que você está pagando 10% a menos do que aquela carteira. Sim. Você poderia montar essa carteira no mercado hoje? Poderia, você ia pagar 10% mais. E as coisas mudam muito ao longo do tempo, né? Se eu rolar mais para baixo aqui, ele vai mostrando 2 históricos que eu acho importante. Primeiro, essa coluna aqui, que é o preço sobre o valor patrimonial, você vê como as coisas mudam ao longo do tempo, né? O Levi falou, ó, 1,6, estamos falando de maio de 2021, ele chegou a negociar com 60% de ágio. Que era uma preocupação enorme nossa. O fundo foi lançado com bastante fanfarra, né? Ele teve uma adesão muito grande do mercado e isso fez com que houvesse uma demanda um pouco exagerada. E quando isso foi muito próximo, a gente já tinha inclusive protocolado a emissão 400, então eu não podia nem dar a nossa opinião sobre o fundo naquele momento, mas aquilo com certeza não ia ser sustentável. A nova emissão obviamente viria num preço bem mais baixo, e o que aconteceu foi isso. 160 era caro demais para a carteira, como a gente viu durante um período os fundos de logística também, que operando com 40% acima do valor patrimonial, e acabaram voltando. Claro. Então não é bom muito para cima. E de novo, eu não tenho como eu posso dar uma opinião e mostrar, olha, e é perfeito o que a gente vê no site do Clube FI, e dia a dia, inclusive, você consegue ver isso, mas com certeza, historicamente, mês a mês. Um ágio demais chama atenção, um desconto enorme para o valor patrimonial, olhando para uma carteira bem montada, aí de novo, e a gente fala isso também há muito tempo. Primeira coisa é a qualidade do gestor. Eu acho que antes de escolher o fundo, o investidor precisa escolher o gestor. E se você acredita no gestor, está confortável com a carteira, tomar decisão quando há um desconto para o valor patrimonial fica muito mais fácil. E aí, ó, pode mostrar de novo a tela. Eu consigo ver mês a mês o patrimônio líquido do fundo. Então tem uma variação. Chegou a cair aqui em novembro de 2021, de setembro para outubro,
E depois você vai acompanhando, mês a mês, se está acontecendo. Isso que ele falou, na minha mão, gestor, está aqui, ó, a evolução do valor patrimonial da cota. Né? Perfeito. Então, o patrimônio do fundo, que no mês de setembro fechou a 403.669. É isso que é o resultado das operações que o gestor faz para o bem e para o mal. Agora, o preço da cota não é uma decisão sua, é uma decisão de quem resolve comprar e vender. Né? Exatamente. Bom, passado um tempo do Kizu, a Kilima lançou um fundo de papel. Então, mais uma vez, eu vou fazer um caminho do macro para o micro e aproveitando seu conhecimento internacional. O mercado de fundos de papel nos Estados Unidos, fundos imobiliários que investem lá em hipotecas, foi muito grande no início e hoje representa menos do que 5% do tamanho do mercado. Aqui, se você considerar que a gente tem 30 anos de fundo imobiliário, quando tinha 30 anos de REITs, era meio próximo à proporção que a gente tinha. Podemos acreditar que o mesmo vai acontecer? Hoje são mais ou menos 40% dos fundos imobiliários são fundos que investem em CRI, o que é chamado fundo de papel. Tende a diminuir isso? Ou é uma realidade diferente e o Brasil vai ter sempre muita exposição a fundo de papel? Eu acho que a exposição a fundo de papel no Brasil sempre vai ser maior do que nos Estados Unidos, porque a nossa cultura, a nossa memória e a nossa cultura são de inflação. Inflação. Então, na maioria dos fundos de papel, ou a maioria dos fundos de papel tem posições predominantemente atreladas à inflação, ao IPCA. Isso é bom para você ter na carteira. Então, é sempre uma boa proteção num cenário de volta da inflação. E a gente sabe que é mais fácil o Brasil não virar Japão e o Brasil continuar sendo Brasil. É bem mais provável. Né? Então, eu diria que sempre vai ser relevante, mas se a gente lembrar 4 anos atrás, até 4 anos atrás, você tinha fundos de laje com maior percentual do IFIX. Sim. Depois fundos de shopping com o segundo maior percentual do IFIX. E de repente eles encolheram por um momento de mercado que ninguém esperava e os fundos de papel então eram os únicos que conseguiam captar e cresceram bastante. Como você falou, 40% do mercado não faz sentido. A gente já começa a ver uma mudança nisso. Esse percentual deve se reduzir fortemente. Lembrando de novo que as duas subclasses que mais sobem esse ano são exatamente shopping e lajes corporativas. Você provavelmente vai ter inclusive uma diversificação maior. Até pouco tempo atrás você não tinha a subclasse de renda urbana. Hoje você tem alguns poucos, mas bons fundos de renda urbana. E grandes em patrimônio. Fundos escolares. Você tem fundos híbridos, obviamente, é algo que a gente pode falar, mas que tem papel e também tem ativos, imóveis. Os fundos agora começam a, sem querer trazer informação demais, mas é pertinente, os fundos começam a utilizar de alavancagem que antes não utilizavam. Isso quer dizer você ter CRI, né, emitir o fundo de tijolo emitindo CRI para comprar mais ativos. E você tem a possibilidade de você ter fundos de desenvolvimento. Da mesma forma que no alternativo o investidor ele entende que você não vai ter aquele pinga-pinga todo mês, ele começa a ter essa consciência de investimento de médio e longo prazo, que não necessariamente
vão pingar na sua conta todo mês, mas sim vão ter um ganho de capital que mais do que compense isso. E hoje você tem alguns fundos de desenvolvimento que provavelmente vão maturar mais para frente, talvez 1 ou 2 anos, mas a partir dali vão poder oferecer um retorno mês a mês, ou periódico pelo menos, com um ganho de capital que mais do que comprovem a sua tese de investimento. Então, desenvolvimento eu acho que é algo que também vai crescer no Brasil olhando para frente, ainda mais com uma queda de juros potencial. Provavelmente o crescimento dos fundos de papel ele diminui de ritmo, enquanto os fundos de tijolo aumentam o ritmo do crescimento, e isso dá uma equilibrada nessa distribuição. Mas falando de papel, chego no Kivo 11, que é um fundo mais recente e que foi lançado num cenário de juro bem mais baixo para investir em ativos mais arriscados, nos high yield, né? Alta rentabilidade, consequentemente um risco maior dos CRIs, dos fundos de crédito. E tivemos todos os problemas de juros subindo, crise, fraude na Americanas e tudo mais, e essa maior probabilidade de risco ocorreu efetivamente em alguns ativos da carteira. Para quem acompanha mais no detalhe, esse é o público principal do Clube FI, né, que gosta de ver lá no detalhe, queria que você falasse um pouco, principalmente dos CRIs que estão lá dentro, que estão te dando mais dor de cabeça. Deixa eu dar um passo aqui atrás, que eu acho que é importante. Nesse período todo da emissão do Kivo até agora, esse foi o fundo que mais dividendos distribuiu no mercado. Não só entre fundos de papel, mas no mercado em geral. Tá? Nesse período de agosto do ano passado, a gente lançou ele na virada de 2021 para 2022. Em 2022 fez uma emissão 400, aumentou um pouco o PL, e de lá para cá o fundo distribuiu algo próximo de 16% anualizado de dividendos. Sobre o valor, então, da emissão das cotas. Quem entrou sobre na emissão, o valor de emissão das cotas. E ficou com as cotas independente do sobe e desce de preço, recebeu o equivalente a 16% ao ano. 16% ao ano. Líquido. Lembrando que em alguns períodos, para quem comprou quando havia um deságio muito grande para o valor patrimonial, a gente chegou a distribuir pontualmente mais de 20% ao ano num certo mês, e continua distribuindo muito bem. Tá? Ontem a gente divulgou a distribuição referente ao mês de outubro, que vai ser paga agora em novembro, de 1,18 líquido. A gente está falando que isso é um percentual elevado, a gente está falando de quase 16% também, não por acaso, de distribuição, quando você ajusta pelo preço da cota e anualiza essa distribuição. Alguns CRIs no mercado chamaram mais atenção. Muitos fundos têm, alguns têm exposição enorme. Fundos de crédito têm exposições a CRI também. Que não são fundos imobiliários. Que não são fundos de renda fixa, privado, que também compram. E colocam um pouco de CRI. E aqui, antes de entrar nos CRIs especificamente, uma coisa que eu gosto de falar, eu particularmente não gosto do termo high yield. Por quê? O CRI, ele é um pacote. Ele não é só um risco corporativo. Então, ele tem uma estrutura de garantias, uma securitização de recebíveis, que, no todo, podem dar um conforto muito bom para o investidor, o que não quer dizer que o tomador, o setor, as características do fundo não fazem com que a gente consiga
dá dinheiro a IPCA mais 11 ou IPCA mais 12, enquanto um fundo high grade, que pega um emissor AA ou AAA, coloca a IPCA mais 7. Tá? Então, eu gosto de ver muito mais pelo lado do pacote. Independente disso, 2 CRIs, principalmente ao longo desse ano, chamaram mais atenção. Um foi Gramado Pax, GVI. É uma situação que ainda é corrente, então o mercado todo está olhando. Alguns fundos sofreram perdas de 40%, 50% por conta de exposição a esses ativos ou ao emissor. Ali houve um problema de segurança jurídica, inclusive. Se você tem o CRI e o próprio CRA como instrumentos, eles só funcionam quando você tem a segurança jurídica de que a securitização, né, dos imóveis, a securitização dos recebíveis, a alienação fiduciária, cessões fiduciárias, que elas realmente têm a proteção que o instrumento e obviamente as normativas e as regras impostas ou publicadas pela CVM, elas são respeitadas. No caso de GVI, esse é um problema, eu acho que foge inclusive a essa esfera. Realmente agora é um caso jurídico, porque houve uma interpretação numa primeira instância em que o juiz disse esses ativos não pertencem ao CRI. Eu vou colocar tudo debaixo dessa recuperação judicial. Quando, na verdade, o CRI deveria, né, ele tinha lá garantias que, de acordo com o que se espera no ordenamento jurídico, era para não entrar no bolo da recuperação judicial. Mas isso afetou alguns fundos mais fortemente, acendeu uma luz amarela, mas não teve uma repercussão maior no mercado de CRIs e CRAs, que vem crescendo mês após mês, ano após ano. Agora eu digo, ontem você teve a informação de que a South Rock, que é a holding que é dona da Starbucks no Brasil, da Subway e também dos supermercados Italy, ela entrou em recuperação judicial, e também várias das empresas que compõem o grupo, compõem a holding, também entraram em recuperação judicial. Como um CRI da Starbucks que tem mercado, alguns CRIs vão ser tratados, ainda é cedo para saber. Ainda é cedo para saber. Lógico que uma recuperação judicial já demanda que o administrador do fundo, ou do fundo que tem esse CRI, ele tenha que talvez reprecificar. Conta pra gente que é esse processo. Você está na gestora e vem a notícia da recuperação judicial e você tem CRI na carteira. Qual que é o passo a passo? Você entra em contato com o administrador, você entra em contato com a securitizadora, você entra em contato com o devedor ou com todo mundo? Eu acho que há 3 pontos muito importantes já num primeiro momento, e que a gente faz, que a gente fez. Primeiro entrar em contato com os demais detentores do CRI, porque estamos todos no mesmo barco. Vamos tentar combinar um discurso aqui. O que a gente vai fazer? Vamos coordenar uma ação. E coordenar uma ação junto ao devedor, junto à empresa, a emissora e quem realmente é o pagador final e avalista, inclusive,
do próprio CRI. Essa é a primeira coisa. A segunda, tão importante quanto, é comunicar aos cotistas. Mais importante até do que o preço de mercado ou o que vai acontecer com o CRI, porque isso aí pode levar muito tempo, é ser extremamente transparente e rápido na comunicação para que o cotista entenda qual é o efeito que isso tem no fundo. No nosso caso, marginal. Em outros casos, muito maior. Mas é importante passar essa informação. E a terceira é, obviamente, conversar com o administrador do fundo, que separadamente ele não é influenciado pelo gestor, ele sozinho tem que olhar para a situação e ver se, no caso, obviamente, uma recuperação judicial, isso vai imediatamente demandar uma ação reprecificação. Uma reprecificação, sim. Ele sendo ativo na carteira. Ele é responsável por dizer qual seria o valor patrimonial, Perfeito. vamos dizer assim, do CRI. Não é diferente do que aconteceu, por exemplo, com Americanas no começo do ano. Lógico, numa escala muito maior, light, mas no caso de Americanas foi exatamente isso. Que fundos tem isso? Com quem eu converso? Então, os detentores, os debenturistas se juntaram. Eles hoje têm escritórios trabalhando junto à empresa para, obviamente, negociar o pagamento dessas debêntures. A informação aos investidores era muito importante e o trabalho junto ao administrador que olhou e falou, bom, nessa situação especificamente, eu vou remarcar o preço em X. Eu lembro, na época, que num primeiro momento, a debênture loja americana teve um corte no seu preço de 25%. Depois ele passou mais 25%, ele foi para 50% até ele chegar nos níveis atuais, que giram em torno de 10%, 15%, se eu não estiver enganado, porque do valor não tenho esse problema, não estou olhando isso muito de perto. Esse processo no CRI, ele não é diferente. Então, a reação do mercado é imediata. Então, o mercado reprecifica. De novo, o valor patrimonial é acompanhado diariamente, então você vê se existe ou houve algo ou alguma remarcação que afetasse o valor patrimonial, o mercado se ajusta por conta disso, e a questão do CRI pode levar muito tempo. Pode levar um tempo. E aí que é a hora de também coordenadamente falar com a securitizadora, porque ela é o ponto que toma as ações, né? Se for para executar, os credores reunidos podem resolver renegociar. Então a gente dá mais prazo ou coisa assim. Se não for o caso, a securitizadora é responsável por iniciar toda a cobrança judicial, executar as garantias e tudo mais. Perfeitamente. A securitizadora ela é a figura-chave aqui para poder entrar em contato ou estar negociando ou mesmo definir o escopo legal daquilo que afeta o CRI e daquilo que não deve afetar. E para o cotista do fundo imobiliário que então tem mais uma camada, né, a gestora do fundo, toda a diversificação que o fundo pode prestar para ele, o que ele deve entender? O impacto imediato é a oscilação de preço da cota, que é algo que você continua não tendo como controlar, mas a questão da distribuição de dividendo. Gramado Parques já está com problema há alguns meses, teve impacto, diminuiu a distribuição de dividendo? Não. Agora a questão lá da holding da Starbucks e da Subway, pode diminuir o dividendo do fundo? O efeito dessa distribuição seria, vamos dizer, a gente distribuiu 1,18
E se não houvesse distribuição, o CRI pagou, tá? O CRI está corrente. A RJ é uma coisa, o CRI ele continua corrente. O efeito seria de 1,18 para 1,16. O efeito é muito pequeno, porque é uma posição muito pequena, e é apenas a distribuição se ela não acontecesse. Sim. Então o efeito é muito pequeno, e muitas vezes, como é o caso do nosso fundo, e de novo, não é informação privilegiada, você olhando para o relatório gerencial você vai ver, muitas vezes você guarda um pouco de resultado para distribuir em momentos como esse. Momentos, no caso de fundos de papel, momentos em que o PCA vem muito baixo, ele afeta a carteira. Até o final do ano você tem ainda duas distribuições, fora a que vai acontecer agora em novembro, referente a outubro. Então até lá você tem ainda um colchão, se isso realmente afetasse a distribuição, no caso do nosso fundo. Em outros fundos que têm posições maiores, 5%, 6%, 10%, difícil passar 10% até. Sim. Por uma questão de escopo definido para as carteiras, mas o efeito na distribuição tende a ser reduzido. Para que todo mundo entenda, um fundo de CRI ele é como se emprestasse dinheiro para diversas, indiretamente é como se ele emprestasse dinheiro a uma carteira de crédito. E o crédito, ele não primeiro ele não é tudo ou nada, e não se espera que uma carteira de crédito tenha 100% de retorno do dinheiro emprestado. A imprensa, quando fala dos bancos, fala aumentou, diminuiu a inadimplência dos bancos. Não tem banco que não toma calote. Perfeito. Não é verdade? Então um fundo de papel, algum nível de calote ele vai tomar, e o gestor já conta com isso, por isso tem as garantias, por isso tem as outras formas de recuperar. Eu até às vezes faço uma analogia, não sei se pode ser simplista demais, mas é como se fosse o problema de crédito em alguns CRIs do fundo de papel, como se fosse a vacância do fundo de imóvel. Eu acho que é uma boa comparação, porque inclusive se a gente compara a inadimplência dos fundos de papel com a inadimplência da carteira de crédito de bancos, a inadimplência dos fundos de papel é muito, bem menor. Mas é uma boa comparação com as vacâncias, sim. Você não vê um fundo de tijolo com muitos imóveis, 100% deles alugados. Sempre tem uma parte que está vaga. Então não se deveria esperar de um fundo de CRI que 100% deles estivessem pagando tudo certinho e tal, porque algum nível de calote, falando, né, num termo mais claro para todo mundo, acontece em qualquer carteira de crédito. É verdade. Agora, quando eu escolho um high yield, você falou, o fundo que mais distribuiu rentabilidade. Obviamente que isso vem acompanhado de mais risco, de mais probabilidade de que papéis do fundo tenham problema. E quando as cotas caem bastante na bolsa, muitas vezes elas caem até mais do que se a gente pegasse os CRIs conhecidos com problema e zerasse ele na carteira do fundo, né? Mas eu acho que ela cai mais pelo medo de se um CRI deu problema, será que outros vão dar problema? Né? Como que você poderia dizer para o investidor que tem essa preocupação? De novo, por isso existe uma preocupação nossa com transparência. O mercado de fundos imobiliários, com poucas exceções, todo mercado tem suas exceções, tudo tem exceção. Sim. Ele é o mais transparente que existe. Sem dúvida. Todo fundo negociado, maior em mercado, ele tem um relatório gerencial mensal. Você tem acesso às informações que de outra maneira você não teria. No fundo imobiliário, o cotista tem voz. Na bolsa, comprando uma ação, e aqui eu não estou falando que renda variável, que bolsa, a gente negocia FII em bolsa, por isso que eu não gosto disso, mas vamos pegar o Ibovespa. O Ibovespa não é pior do que o IFIX, cada um tem suas características. Eu só estou dizendo que quando você compra uma ação de uma empresa, você não tem voz. Num fundo imobiliário, você tem voz. A transparência ela é maior,
ela é mais imediata. Todo mês você tem um relatório que mostra a carteira, você tem acesso a ela. A gente estava falando isso antes de começar o programa, e você abriu o relatório e estava lá, a carteira toda. Conversar aqui, esse negócio então da Starbucks, então eu abri o relatório, mas você tem essa garantia, então pode ser que aconteça isso. Exatamente. Está lá disponível a informação. Né? Então você tem a securitização de recebíveis de cartão de crédito, isso está entrando. O Starbucks continua vendendo café, vendendo até mais do que café, e esse fluxo continua entrando na conta da securitizadora, ou conta, obviamente, sob gestão da securitizadora. Agora, o efeito de preço, ainda mais quando você tem investidores individuais envolvidos, ele é mitigado se você for transparente e rápido na informação. Eu acho que todo gestor precisa ser. Senão, como você falou, se aconteceu com um fundo, capaz de acontecer com outro, se aconteceu com um CRI, capaz de acontecer com outro, e isso não é normal de acontecer. É muito mais marginal do que a carteira de um banco ou o aumento de vacância num ativo real. Então não é porque tem inadimplência em agora 2 CRIs da carteira que a maioria da carteira tende a ter problemas de inadimplência. Exatamente. Eu preciso terminar, infelizmente, porque o tempo se foi, mas sempre muito bom conversar com você, viu, Levi? Mais uma vez, uma aula, sempre muitos aprendizados aqui. Obrigadão, viu? Que isso. Prazer é meu. Espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre mercados alternativos, sobre fundos imobiliários também, e nos vemos na próxima semana com mais um Clube FI Entrevista. Até lá e um grande abraço.